Xiaoyu, não podemos fazer algo tão vergonhoso. Saia rápido, não deixe o veneno da sua mestra te atacar. Ao ouvir isso, você balançou a cabeça firmemente. Eu não vou, no máximo, me casarei com você no futuro. Mestra, você também não quer ser consumida pelo veneno e enlouquecer, certo? Você está dizendo bobagens. O rosto incrivelmente belo de Liu Huyan ficou vermelho como sangue de repente. Seus lindos olhos envergonhados não puderam deixar de mostrar um momento de transe. Xiaoyu parece ter crescido num piscar de olhos. Quando a trouxe de volta para a seita, ela ainda era uma criança adorável. Agora ele já se atreve a bancar o tolo. Mas a natureza do dragão é lasciva. O veneno do núcleo interno é especialmente forte. Se não for removido em 1 hora, certamente causará loucura. E a única maneira de removê-lo é através da interação entre homem e mulher. Liu Huyan naturalmente sabe dessas situações, mas Xiaoyu é seu discípulo. De um lado está a razão e a vergonha. Do outro, o desejo e a vida. Como escolher? Neste momento, ela só sente como se seu corpo estivesse em chamas. Seus belos olhos turvam e seu coração acelera. A excitação vinda das profundezas de sua alma está incinerando sua razão. Xiaoyu, mantém a virtude masculina. Os belos olhos de Liu Huyan estão bem fechados. Ela está completamente mole no chão. Um toque de roxo encantador realmente aparece em seu rosto requintado. Sua expressão está turva e desconfortável. Nada bom, o veneno está atacando. Você de repente correu em direção a ela rapidamente. Desculpe, mestra. Discípulo, serei presunçoso. No instante em que você toca o corpo de Liu Huyan, a chama que ela estava tentando suprimir é completamente acesa. Ufa! Ouvir um trovão abafado invisível explodir em sua mente é como abrir uma comporta. A torrente é turbulenta e imparável. Depois de uma vida inteira aderindo às regras estritas, seu último vestígio de razão foi completamente submergido. Seu coração agitado de repente se encheu de desejo e beleza ilimitada. 5 horas depois, a agitação finalmente voltou à calma. Liu Huyan, encharcada de suor perfumado. Essa beleza celestial fria e elegante gradualmente se tornou a imagem de uma mestra perfeita em sua mente. Agora esse sentimento se tornou ainda mais sutil. Mestra não é apenas mestra, mas também sua mulher. Esse relacionamento não pode ser mudado, quer a outra parte reconheça ou não. Um traço de ondulação não pôde deixar de surgir em seu coração. A beleza de agora é algo que você nunca desfrutou na vida passada. Até agora você ainda sente seu corpo quente. E você nunca imaginou que a mestra, que geralmente é fria e elegante, também teria um lado tão selvagem e proativo. É uma pena que você esteja prestes a ficar sem vida em 1 ano e nunca mais verá a mestra Ishiji. Seus olhos escureceram e memórias do passado silenciosamente vieram à sua mente. 300 anos atrás, você reencarnou estranhamente neste mundo de cultivo imortal com memórias de sua vida anterior. É uma pena que, um dia antes do seu 8º aniversário, alguns homens misteriosos invadiram repentinamente a família Mo. Toda a família foi massacrada. No momento em que você estava prestes a ser morto com uma palma, uma mulher linda como uma fada de repente chegou do céu e matou todas aquelas pessoas. Você ainda se lembra da primeira frase que a mestra te disse? Xiaoyu, você está disposto a ir comigo? Você não disse nada, apenas ergueu a cabeça e acenou com a cabeça para ela com firmeza. A partir de então, a seita Xuanin teve um gênio incomparável que chocou o mundo. Você se tornou o 6º discípulo pessoal do mestre da seita, Liu Huyan, até que atingiu o estágio Nascem Sou aos 120 anos. A luz brilhou novamente sobre Dongjil, tornando-o o primeiro prodígio demoníaco de Dongjil. Mas durante uma experiência fora, você encontrou poderosos perseguidores misteriosos. Sua base se rompeu e seu reino caiu do estágio intermediário de Yuanying para o estágio inicial de construção de fundação. Se não fosse pelo seu tio-avô protetor Dudão, que te salvou ao custo de sua base destruída, você já estaria morto. É uma pena que, mesmo que a seita tenha gasto todos os seus recursos, você não conseguiu reparar sua base danificada após 100 anos de reclusão. Seu cultivo não avançou nada e sua vida estava chegando ao fim. Portanto, Liu Huyan, no último ano de sua vida, arriscou-se a levá-lo a esta área proibida ancestral para encontrar uma última chance de vida. Mas, inesperadamente, vocês encontraram um dragão serpente no estágio intermediário de transformação de Deus assim que entraram. No final, o mestre acidentalmente foi envenenado pelo núcleo interno do dragão serpente. Você não pôde deixar de suspirar amargamente. Seria ótimo se houvesse um sistema que desafiasse o destino. Ouvindo. As condições para despertar o sistema foram atendidas.
Sentindo o forte desejo do hospedeiro, o sistema de abandono da gravidez dos céus está sendo iniciado. De repente, uma voz soou em sua mente, o que o deixou atordoado por um momento. Depois de ficar atordoado por um tempo, você finalmente voltou a si. Então, você disse animado em seu coração: Sistema, você finalmente apareceu. Que funções você tem? Este sistema se chama Sistema de Abandono da Gravidez dos Céus. Contanto que o hospedeiro obtenha o amor e a dependência total da filha abandonada da gravidez, ele pode obter o valor de abandono da gravidez correspondente. O valor de abandono da gravidez pode ser usado para reparar o físico do hospedeiro. No futuro, também pode ser usado para comprar várias técnicas, pílulas e tesouros mágicos no shopping. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam instantaneamente. Então, quanto valor de abandono da gravidez eu tenho agora? O valor de abandono da gravidez atual é 0. Dica importante. Por favor, obtenha a dependência de 100% de uma filha abandonada da gravidez dentro de um ano. Caso contrário, você será desvinculado automaticamente deste sistema devido à incompatibilidade de habilidades. Depois que esta tarefa for concluída, o sistema estará vinculado a você para sempre e restaurará completamente o físico e o reino quebrados do hospedeiro. Ao mesmo tempo, você será recompensado com o Sutra Yin Yang do Caos. Essa técnica é muito poderosa. Você perguntou assim que a obteve. Praticar por 1 hora pode aumentar o cultivo em 10 vezes. Uau! Como esperado de um produto do sistema, o efeito é incrível. Mas depois da alegria, você de repente ficou atordoado. Droga! Isso me deu uma avaliação de 1 ano. Sistema, o que você quer dizer com isso? Por favor, mantenha a calma, hospedeiro. A triagem rigorosa é responsabilidade de ambos os lados. O karma deste sistema é muito grande. Se suas habilidades forem insuficientes, você apenas prejudicará a si mesmo, aos outros e ao sistema no final. Além disso, por favor, acredite que a função e o limite do sistema são diretamente proporcionais. Quanto maior o limite, mais poderosa a função. Você expressou que foi consolado. A questão é que você não tem escolha, mesmo que o chamado karma signifique que você terá que ir para o Dão Celestial no futuro, você concordará sem hesitar primeiro. Sem o sistema, você só tem mais 1 ano de vida. Mas, contanto que você complete a tarefa, você pode reviver com toda a sua força. Parece que a prioridade agora é completar os requisitos do sistema o mais rápido possível. Então, você olhou para seu mestre. Ela é na verdade um corpo sagrado do espírito marcial congênito. Você não pôde deixar de se surpreender. Não é à toa que X1 conseguiu cultivar até a 7ª etapa da transformação divina em apenas 800 anos. Mas só vi 10%. Pensando bem, é compreensível. X1 é um veterano da 7ª etapa da transformação divina. Como ela pode depender de mim? Mas, se for assim, para atingir 100%, o que afeta o grau de dependência do outro? Além do afeto, provavelmente também a sua própria força, caráter, charme, etc. Para aumentar rapidamente o grau de dependência em um curto período de tempo, você não precisa pensar sobre o último por enquanto, mas pode haver uma maneira de lidar com os sentimentos. Você não pôde deixar de virar a cabeça para olhar para ele. Seu coração estava agitado. A propósito, sistema, não tem um grande pacote de presente para iniciantes? Querido anfitrião, o pacote de presente para iniciantes só é distribuído quando o grau de dependência atinge 30%. Você ainda não atingiu o padrão. Há uma pílula de conserto celestial no pacote de presente, que pode restaurar 40% de sua constituição física. Então você pode cultivar. Continue. Ao ouvir isso, você não pôde deixar de ficar exultante em seu coração. Não é apenas um grau de dependência de 30%? Não acredito que não posso fazer isso. Agora que alcançamos uma interação 0-1, enquanto continuarmos sozinhos, certamente haverá uma chance. Então você olhou para X1 com olhos ardentes. Mal posso esperar para começar a tarefa agora. Embora Liu Huyan esteja bem vestida neste momento, em seus olhos, parece que ela não está vestida. O que aparece em sua mente ainda é a cena tentadora anterior. Você apenas sente que há outro fogo em seu coração agora, assim como agora. De repente, você ficou chocado e rapidamente verificou seu corpo. Eu vi um misterioso grupo de Qi vermelho. Estava andando tiranicamente em seus meridianos, e o Qi e o sangue agitados estavam fervendo. Você secretamente se repreendeu por ter sido envenenado pelo dragão. Você olhou para X1, que estava meditando de olhos fechados, e não pôde deixar de suspirar para o céu.
Será que o Qi venenoso descarregado por X1 foi reciclado por mim novamente? Essa toxina de segunda mão é tão poderosa? Você só sente seu Qi e sangue agitados agora, e todo o seu corpo está insuportavelmente quente. Pensamentos que deveriam e não deveriam estar em sua mente estão todos brotando para fora. Que terrível! Seus olhos estavam fixos em X1 e não podiam mais se mover, e seu corpo rapidamente ficou quente. Certos pensamentos estavam se tornando cada vez mais difíceis de suprimir. Seus olhos estavam vermelhos e você finalmente não pôde deixar de cerrar os dentes e gritar baixinho: X1, também fui envenenado. Liu Huyan, que acabará de remover o veneno residual, abriu seus lindos olhos apressadamente, e então seu rosto bonito correu em pânico. Xiao Yu, o que há de errado com você? Ela segurou você com as duas mãos, seu rosto ansioso, e ela entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Ela não pôde deixar de se culpar. Ela foi contaminada pelo Qi venenoso evaporado por ela mesma. Ela foi descuidada. Vendo como ela era corajosa antes, ela se esqueceu que Xiao Yu era apenas uma cultivadora do estágio de construção de fundação. O que ela deveria fazer? Ela ainda tem que. Suas bochechas ficaram vermelhas. Ela já não sabia como enfrentar você. Seu humor ficou ainda mais perturbado e nervoso. Depois de cultivar por 800 anos, ela também se tornou uma mulher pela primeira vez hoje. Sua razão foi quase obscurecida pelo veneno do dragão antes. Não havia tempo para pensar em mais nada, mas agora estou bem acordado. Se ainda estivesse daquele jeito, teria que treinar até morrer. Ela mordisca os lábios vermelhos, e suas bochechas perfeitas estão vermelhas a ponto de sangrar. Seu olhar para você é tímido e confuso. Nesse momento, sua mente está constantemente alternando entre razão e desejo. Agora há pouco, para salvar sua mestra, você poderia ter feito tudo sem hesitar, mas agora você só deixará sua mestra tomar a decisão. Você cerra os dentes e tenta resistir novamente. Mas as mãos macias de Liu Huyan apoiando você são como jogar gasolina no fogo para você agora. Sentindo o tremor no corpo do seu precioso discípulo, Liu Huyan morde os dentes prateados em um instante, tendo tomado uma decisão em seu coração. De qualquer forma, Xiao Yu não é um estranho. Xiao Yu, não tenha medo, eu vou te salvar. Liu Huyan murmurou baixinho com um olhar firme, olhando para você que está prestes a enlouquecer. Ela não pôde deixar de corar. 4 horas depois, você estava radiante e sentado de pernas cruzadas. O demônio interior olhou para a figura demoníaca não muito longe e não pôde deixar de sentir um aperto no coração. Tão linda! Mesmo que seja apenas uma silhueta, é tão linda e sedutora. Originalmente, esta desintoxicação não precisava de tanto tempo. Em apenas 1 hora, o veneno em seu corpo já havia sido removido. É que vocês dois tacitamente não interromperam. Você não disse nada e Liu Huyan fingiu não perceber. Só terminou depois de 4 horas, quando você foi derrotado. Você não pôde deixar de se sentir um pouco irritado. Os danos nas bases ainda estão afetando. Mas olhando para o painel transparente acima da cabeça da mestra, seu humor mudou instantaneamente para surpresa. Desta vez, adicionou mais 10%. Se fizer isso mais algumas vezes, não alcançará 100% rapidamente? Seu olhar apaixonado não pôde deixar de voltar para ela. Liu Huyan, de costas para você, não pôde deixar de murmurar com raiva e timidez. Este pequeno pervertido não se cansou de olhar agora há pouco? Ele tentou ajustar sua mentalidade e fingiu uma aparência calma. Só então ele se virou para olhar para você e disse calmamente: esqueça o que aconteceu hoje depois que sairmos. No futuro, eu ainda serei sua mestra, entendeu? Seu olhar é claro e seu tom é calmo, mas com firmeza, eu não consigo esquecer. Você não costuma dizer que os cultivadores devem ser claros em seus pensamentos e que, para onde o coração se dirige, mesmo que seja um mar de fogo, é um caminho reto? Eu não me importo com os olhos do mundo. Quando meu nível te alcançar, será quando eu me casarei com você. Você só pode ser minha mulher. Liu Huyan ficou imediatamente envergonhada e irritada. A tranquilidade obtida por 800 anos de cultivo. O estado mental foi instantaneamente quebrado. Este pirralho sempre se referiu a ela pelo nome antes, mas agora está falando diretamente você. Atreve-se até a dizer que vai se casar com ela e que quer que ela seja sua mulher. Que audacioso, imprudente e fora da lei. Mas ele não conseguia realmente ficar bravo, especialmente ao pensar na sua condição física. Seu coração ficou ainda mais terno. Este seu pequeno discípulo, cujo talento é o mais excepcional na região leste, já tem apenas mais 1 ano de vida. E isso é só fechando um portão casualmente.
100 ou 80 anos no mundo do cultivo imortal são como um piscar de olhos, embora eu não queira admitir. Mas ele sabia muito bem que essa jornada provavelmente só traria paz de espírito. A fonte do grande dom é algo tão fácil de encontrar? É por isso que, quando ouvi você dizer que se casaria com ela quando alcançasse seu cultivo, ele se sentiu ainda mais angustiado, pois em sua opinião você estava apenas o confortando. Você vai morrer e ainda está pensando tanto, seu tolinho. Ele olhou fixamente para o primeiro homem em sua vida. Um sorriso gentil e radiante de repente apareceu em seu rosto. Tudo bem, então vou esperar que você se case comigo. Contanto que seu reino possa alcançá-lo, por que não ser seu parceiro Dão? Mas antes disso, tudo é como antes. Liu Huyan resistiu à tristeza em seu coração, de repente sorriu e estendeu a mão, passando suavemente pelo seu rosto bonito. O movimento era tão suave quanto a brisa da primavera de fevereiro. Xiao Yu, você deve se lembrar das palavras de hoje, não desista. Você ficou imediatamente atordoado. Embora você tenha dito isso, você não esperava que seu mestre concordasse. No máximo, ela não ficaria com raiva, mas o fato de seu mestre ter concordado agora o deixou muito feliz. Embora haja pré-requisitos, contanto que eu restaure meu sistema, parece não ser difícil exceder o cultivo do meu mestre. Você gritou animadamente, está combinado, você não pode voltar atrás. Depois de dizer isso, você pegou sua mãozinha branca. Você beijou várias vezes. Vendo que você não fez mais nenhum movimento excessivo, Liu Huyan pensou um pouco e então fingiu estar calma. Eu só não suporto ver você desapontado, não é amor entre homens e mulheres. Ela estava encontrando uma razão para si mesma em seu coração. Mas vendo que você ainda relutava em largá-la, ela finalmente não pôde deixar de repreendê-lo com vergonha e raiva. Pequeno lobo pervertido. Por que você ainda está segurando minha mão e não a soltando? Mas Liu Huyan se arrependeu assim que disse isso. Como essa voz não tem a majestade de um mestre. É mais como um casal brigando. Ela rapidamente escondeu a timidez em seus olhos, e seu rosto bonito recuperou sua nobreza e frieza usuais. Você olhou estranhamente para seu mestre e fingiu ser sério. Eu não estava pensando em nada, foi só quando eu beijei agora. Eu realmente descobri que minha lesão melhorou. Sério? Tem certeza de que não está mentindo para seu mestre? Liu Huyan, que originalmente tinha uma expressão fria e sagrada, instantaneamente falhou e voou rapidamente. Com o rosto animado e corado, ela inconscientemente agarrou sua mão. Em seus olhos claros e brilhantes, havia uma enorme surpresa e expectativa, e todo o seu corpo estava tremendo ligeiramente. Mestre, como ouso mentir para você? Quer tentar de novo? Você acenou com a cabeça apressadamente. Olhando para seu sorriso irresistível, Liu Huyan sempre sentiu que havia sido calculada, e não pôde deixar de repreendê-lo com vergonha e raiva. Não, beijar muito não é bom para o corpo, vamos falar sobre isso em alguns dias. Ah, ainda faltam 2 dias. Não, mestre, você conhece minha força. Vendo sua pressa e lembrando de certos detalhes, Liu Huyan corou e rapidamente soltou sua mão. Que lobinho safado! Enquanto ele hesitava, você já tinha estendido a mão para puxá-lo. Então, caminhou rapidamente para o altar de água distante. Mestre, você não quer me ver morrer, certo? Devo restaurar minha base o mais rápido possível. E então, remodelar o núcleo dourado em 1 ano. Liu Huyan de repente sentiu que não havia mais hesitação em seu coração. Sim, o tempo de Xiao Yu é limitado. Mesmo que ele realmente consiga restaurar sua base, se ele não conseguir remodelar o núcleo dourado em 1 ano, ele definitivamente morrerá. Tudo bem, então. Depois de dizer essas palavras, Liu Huyan, com sua aura fria e sagrada, se transformou completamente em uma garotinha tímida. Então, fingindo calma, caminhou rapidamente em direção ao altar de água. Mestre, não diga nada. A voz nítida de uma garota envergonhada ressoou. Imediatamente, você foi chutado para dentro do altar de água por sua mestre furiosa e envergonhada. As mãos delicadas da fada se ergueram levemente, e uma barreira ciano silenciosamente cobriu o altar de água. 3 horas depois, o céu já havia escurecido. A luz da lua brilhante iluminava a terra. Liu Huyan estava parada timidamente à beira do altar de água. Seus olhos estavam envergonhados, mas ela fingia estar calma. Suas sobrancelhas arredondadas e esguias brilhavam como porcelana sob a luz da lua. Como uma bela jade. Isso fez você, que tinha acabado de se recuperar, engolir saliva novamente. Mas desta vez, você não fez nada de errado. Não é que você tenha se tornado honesto, mas o painel transparente à sua frente fez você se tornar um cavalheiro.
Parabéns ao anfitrião por aumentar com sucesso a dependência da Dama da Aura para 30%. A próxima tarefa é aumentar a dependência para 100% em um ano. O pacote de presente para iniciantes foi armazenado no espaço do sistema. Por favor, verifique-o. Vendo o conteúdo do pacote de presente, você ficou extremamente animado. Uma pílula pequena de remendo celestial, uma pílula de retorno Yuan de segunda reviravolta. Um talismã de roubo do céu e troca do dia e a proteção de um imortal celestial. Estas são todas as coisas de que você mais precisa. Reparar o sistema. Recuperar a força, esconder o reino e ter um escudo de invencibilidade por um quarto de hora. Este pacote de presente para iniciantes é realmente atencioso. Então, você tomou diretamente as duas pílulas, sentindo como se algo mais tivesse aparecido em seu corpo. Mas você não conseguia sentir. E o poder medicinal da pílula de retorno Yuan se transformou em um puro Qi congênito. Correndo rapidamente em suas veias, finalmente convergiu para o mar Dantian como um rio aterrorizante. Seu reino subiu rapidamente do 7º nível da construção de fundação, subindo até o estágio final da construção de fundação. Neste momento, o poder medicinal ainda não foi totalmente digerido e está girando rapidamente em seu Dantian. Você tem um pressentimento de que, contanto que você digira completamente o poder medicinal, você definitivamente será capaz de reconsolidar o núcleo dourado. Naquela época, sua vida útil aumentará para cerca de 800 anos. Você não precisa se preocupar em morrer de velhice. Quanto ao poder medicinal da pílula celestial restauradora, ele está percorrendo seus meridianos, reparando rapidamente suas fundações destruídas. Você parece radiante e a tristeza no fundo de seus olhos desapareceu completamente. Você rapidamente acessa o painel do sistema novamente e descobre que a pequena pílula celestial restauradora restaurou diretamente sua constituição de 6% para 46%. Haha, eu estou de volta. Você não consegue conter a excitação e seus olhos se enchem de lágrimas. Estes 100 anos de provação. Aqueles que não experimentaram pessoalmente nunca podem entender a dificuldade e o desespero envolvidos. Seu pequeno pervertido. Liu Huyan, ouvindo você dizer palavrões, não sabe o que pensar e não consegue evitar corar e repreender suavemente. Um momento depois, você abraça Liu Huyan com uma força como se quisesse fundi-la em você. Mestre, obrigado. Não pode. O rosto de Liu Huyan está extremamente envergonhado. Já foram 3 vezes e você ainda quer? Esse pequeno pervertido só pensa nisso o dia todo. O quê? Obrigado? Liu Huyan ficou atordoada por um momento, e então ficou extremamente tímida. Parece que ela entendeu errado. Mestre, o que não pode? Você parece ainda mais confuso. Liu Huyan rapidamente finge estar calma e te afasta, repreendendo com um rosto frio. Discípulo, preste atenção ao decoro do mestre. Lembre-se de corrigir esses maus hábitos depois que sair. Você acena com a cabeça impotente e então olha para ela animadamente e pergunta insistentemente. Mestre, eu posso cultivar de novo? O quê? Você pode cultivar de novo? Sim. Você tem certeza que não está me enganando? O rosto de Liu Huyan, que ainda estava sério. De repente, seus belos olhos brilham e seu corpo não consegue evitar tremer ligeiramente, mas logo ela percebe. Ela pega sua mão rapidamente e começa a examinar, então seus belos olhos se arregalam e sua pequena boca se abre em um pulo de choque. Você a olha fixamente, babando. Liu Huyan não consegue evitar revirar os olhos para você, mas então não consegue evitar que os cantos de sua boca se levantem. As fundações realmente se recuperaram em quase metade. Uma alegria enorme e desafiadora do céu surge repentinamente em seu coração. Seu rosto lindo está cheio de choque e alegria. Por 100 anos inteiros, ela fantasiou com essa cena inúmeras vezes. Agora finalmente está prestes a se realizar? Parece um sonho. Você acena com a cabeça sinceramente, profundamente comovido. Eu acho que a esperança de recuperar parte do cultivo. Realmente, o céu tem olhos. Liu Huyan não consegue evitar que seus olhos fiquem vermelhos. Então ela te abraça com força novamente. Depois de um tempo, ela te afasta suavemente com o rosto ligeiramente vermelho. Então seus olhos se complicam. Tem que ser assim para funcionar? Eu definitivamente não posso. No entanto, pensando nas belas discípulas que não retornaram há 100 anos, estavam formando um círculo triplo, com muitas pessoas segurando caixas de jade raras e incomuns, competindo para te dar presentes. Discípulo Júnior Mu, esta é uma erva preciosa da longevidade que o irmão sênior encontrou no reino demoníaco celestial. Dizem que pode aumentar a vida útil, apresse-se e experimente.
Irmão Sênior Mu, esta é a pílula do imperador de 9 marcas, dizem que foi refinada pelo santo da medicina Ouyamem. Você se sente aquecido e comovido, você levanta a mão, mas depois que o local se acalma. Você diz agradecido, eu aprecio a gentileza de todos, mas essas coisas atualmente não são mais úteis para mim, guardem para vocês. Ao ouvir isso, todos os presentes tiveram um olhar sombrio, e uma emoção triste surgiu em seus corações. Algumas cultivadoras jovens e bonitas já começaram a chorar. Você não explicou muito. É melhor ser discreto antes de ter a capacidade de se proteger. Ok. Todos se dispensem. Liu Huyan, que estava de pé ao lado, não aguentava mais. Imediatamente acenou com a mão. Se demorarmos mais, aquelas belas discípulas chorando vão querer se espremer no abraço de Xiao Yu. Isso é realmente ultrajante. Xiao Yu, venha comigo para o salão. Todos os anciãos da seita, venham rapidamente ao salão para discutir assuntos. A voz fria e suave da mulher, exibindo o estilo da mestre da seita Xuanlin, você segue respeitosamente atrás dela. No espaçoso e magnífico salão, Liu Huyan senta-se no assento superior com uma expressão suave. Nas outras dezenas de assentos vazios, apenas 6 pessoas estão sentadas, incluindo você. Embora você só tenha a força da fundação agora, você ainda é um ancião interno da seita Xuanlin. Quanto aos outros 20 e poucos anciãos internos da seita, todos estão correndo entre o continente Qinjun e outros continentes, para encontrar para você aquela chance de vida única em 10.000. Assim que se senta, Lei Lai, que é corpulento, mas tem um temperamento impaciente, pergunta ansiosamente, Irmã Júnior, você não levou Xiao Yu para a zona antiga superior? Por que voltou tão rápido? Os outros não falaram, apenas olharam ansiosamente para Liu Huyan e você, com expressões ansiosas e nervosas. Não encontrei a origem do grande dão. Os olhos de Liu Huyan vacilaram ligeiramente. E então ela respondeu vagamente, claro que há ganhos, mas esses ganhos são realmente vergonhosos de mencionar. Vendo os vários irmãos mais velhos que ainda queriam perguntar, ela rapidamente levantou a mão para interromper, dizendo mecanicamente, ok. Sobre os assuntos de Xiao Yu, por favor, não perguntem mais. A partir de hoje, Xiao Yu se retirará para a montanha traseira. Durante este período, ninguém deve vir perturbar. Além disso, enviem mensagens para os anciãos supremos, pedindo que retornem secretamente à seita para testemunhar. Apenas digam que Xiao Yu saiu do isolamento. Quanto aos outros discípulos, por enquanto, deixem assim. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram atônitos, com expressões de choque e espanto. Eles já estavam muito confusos com o repentino retorno da irmã Júnior e você aceita. Agora estão ainda mais perplexos. Assim que retornaram, se retiraram para o isolamento e ainda chamaram de volta os anciãos supremos. A prioridade não deveria ser procurar desesperadamente por uma última chance de vida para Xiao Yu? Os anciãos não puderam deixar de se entreolhar, todos atordoados. Mas para essa irmã Júnior, mesmo sendo irmãos mais velhos, todos ainda têm um pouco de medo em seus corações. Eles tiveram que responder em silêncio, em seguida, cercaram você com preocupação, tentando confortá-lo com boas palavras, mas depois de algumas frases, Liu Huyan os interrompeu friamente. Ok, o tempo é curto, não percam tempo com isso. Xiao Yu, venha comigo para a montanha traseira para o isolamento. Vendo os olhares problemáticos e impotentes de todos, vendo as pessoas já irem embora, Lei Lai reclamou insatisfeito. Essa irmã Júnior não nos deixa nem falar algumas palavras com Xiao Yu? É realmente dominadora e rude como sempre. Ok, fiquem todos quietos. Agora, contatem imediatamente os tios marciais e transmitam as palavras da irmã Júnior a eles. Zhou Gu e Zhou Mei, com expressões solenes, deram instruções. Embora a irmã Júnior não tenha dito muita coisa, a partir do repentino chamado dos anciãos supremos, existem apenas 2 possibilidades. Uma é que eles desistiram completamente de Xiao Yu, mas agora Xiao Yu ainda tem 1 ano de vida. Quem se atreve a dizer para desistir agora, não quer ser morto com um tapa pelo ancestral? Sem mencionar o quão pequena é essa possibilidade. Mesmo que seja verdade, não há necessidade de se retirar para o isolamento agora, isso é muito irracional. Então, a outra possibilidade é que Xiao Yu possa se recuperar, então ela se retirou para o isolamento, e a irmã Júnior neste momento, de repente, chamou de volta os anciãos, provavelmente para protegê-la melhor. Zhou Gu ficou animado em seu coração, mas não mostrou nada em seu rosto. Este assunto é muito importante, não importa o quão cuidadoso você seja.
Não se deve permitir que a cena de 100 anos atrás se repita. Depois que os outros se acalmaram, todos também tinham expressões pensativas. Chegando à montanha traseira, você se sentou rapidamente de pernas cruzadas, continuando a refinar o poder medicinal da pílula de retorno à origem, e Liu Huyan, depois de criar uma barreira, também se sentou silenciosamente não muito longe, olhando fixamente para você com seus belos olhos, logo ficando absorta, não muito tempo depois, dentro de seu mar de Dantian. Uma pérola dourada do tamanho de um grão de soja está girando lentamente, absorvendo constantemente o líquido de energia espiritual dentro dela para fortalecer a si mesma. Esta é precisamente a pílula dourada que muitos cultivadores almejam por toda a vida, mas em comparação com o dourado claro anterior, a pílula dourada desta vez é dourada escura, parecendo misteriosa e nobre, e sua força é ainda maior do que antes. Atingir o estágio inicial do núcleo dourado ainda é 3 vezes mais forte, sua expressão é excitada. Por 100 anos inteiros, você finalmente retornou a este reino, você apenas sente como se estivesse sonhando, e não consegue evitar tremer. Um impulso de grandeza celestial, quase não conseguiu segurar o estágio núcleo dourado antes. Era facilmente alcançado por você, mas depois se tornou inatingível, e agora finalmente se tornou seu novo ponto de partida. Você jura que nunca mais se colocará naquela terrível situação de esperar impotente pela morte, embora o estágio inicial do núcleo dourado não possa ser comparado ao estágio intermediário anterior. Você não se importa nem um pouco, você não pode deixar de agradecer sinceramente ao sistema. Obrigado, sistema. De nada. Ajudar o hospedeiro a se tornar mais forte é meu dever. Ao ouvir isso você levanta o canto da boca. Então você poderia me dar mais algumas pílulas de retorno à energia vital? E também algumas pílulas de pequeno céu no estômago. Apenas considere como um empréstimo meu. Não posso. O sistema não permite empréstimos. Eu não tenho essa permissão. Por favor, não me dificulte. A voz é muito agradável, mas as palavras são cruéis. Mas você já está muito satisfeito com isso agora. O resto é esperar para conquistar o venerável servidor, embora essa dificuldade seja muito grande, mas terá que ser conquistado mais cedo ou mais tarde. Mas, no momento, receio que tenha que mudar de candidato primeiro, dentro de um ano, querer aumentar a dependência da mestre para 100. É quase impossível, mas onde devo encontrar outra filha abandonada grávida? Você não pode evitar uma dor de cabeça. Ao ver você acordar, Liu Huyan, que estava de olhos fechados para descansar, imediatamente abriu seus olhos brilhantes. E ansiosamente se levantou para perguntar, Xiao Yu, como está? Há alguma melhora? Você rapidamente sorria à cena com a cabeça, já recuperei parte da base, presumo que não demorará muito para me recuperar completamente. O quê? Sério? Realmente recuperou uma parte? Os olhos de Liu Huyan brilham de repente, seu corpo treme. Antes que ela pudesse terminar de falar, ela já voou, segurando seus braços com força. E sua consciência espiritual surge loucamente, começando a examinar seu corpo. Depois de examinar por um longo tempo, Liu Huyan não pode deixar de franzir ligeiramente a testa, os meridianos e pontos de acupuntura danificados no corpo. De fato, foram magicamente reparados em grande parte, mas no mais crítico mar de Qi e campo de energia, está caótico. Como se estivesse envolto em uma camada de névoa escura, mesmo com sua poderosa consciência espiritual, ela não consegue investigar a situação ali. Foi só então que ele percebeu que não conseguia ver através do seu reino, o que o deixou chocado por dentro. Existem muitas técnicas que podem esconder o reino, mas ser capaz de enganar um cultivador do estágio de transformação divina com um cultivo de estabelecimento da fundação é inacreditável, mas o que o deixa mais confuso é: eu ainda conseguia ver através do seu nível de cultivo, por que não consigo agora? Será que é como Xiao Yu disse? Será que foi por ter se relacionado comigo que causou essa mudança? Ao lembrar de certas cenas, suas bochechas coraram levemente. Por um momento, ela ficou sem graça para perguntar mais. Afinal, todo cultivador tem seus pequenos segredos. Mas logo ela foi envolvida por excitação e alegria. Seus olhos não puderam evitar de se encher de lágrimas. Seus olhos ficaram vermelhos. No final, ela não resistiu e te abraçou forte. Em seus braços altos e quentes, com um soluço alegre. Você sabe o quanto toda a seita se preocupou com você nesses 100 anos? A professora tem tanto medo que você acabe como Xiao Si, ao pensar no discípulo número 4 que morreu tragicamente. Ele não continuou a falar. Na verdade, quem mais se preocupa com você, sem dúvida, são eles suas irmãs mais velhas. Até hoje,
Jingu ainda está vagando lá fora, procurando por essa última chance de vida para você. Em terrenos perigosos, invadindo um reino secreto após o outro, sem a menor hesitação. Os sentimentos entre os irmãos e irmãs são ainda mais profundos do que muitos casais. Além disso, o ancestral da seita, o ancião supremo e os discípulos da seita também estavam muito preocupados com a sua segurança. Depois de um tempo, Liu Huyan voltou de seus pensamentos. Depois de enxugar as lágrimas dos cantos dos olhos, ela te afastou suavemente, fingindo calma, e te instruiu seriamente. Ninguém pode saber sobre essa situação por enquanto, entendeu? Eu entendo. Você assentiu seriamente. Você naturalmente sabia com o que a professora estava preocupada. Liu Huyan então sorriu alegremente. A dissipação de anos de preocupação fez com que seu sorriso fosse incrivelmente relaxado e belo de tirar o fôlego. Você quase ficou bobo de novo. Percebendo sua falta de compostura, Liu Huyan rapidamente fechou a cara e recuperou a majestade de sua professora de sempre. Com o passar do tempo, a expressão em seu rosto começou a mudar constantemente, finalmente se transformando em um suspiro complexo. Já que o cultivo duplo ajuda na recuperação das bases de Xiaoyu, então é melhor ajudá-lo a encontrar uma parceira de cultivo duplo o mais rápido possível. Mas suas 4 discípulas, embora sejam talentosas, belas e tenham sentimentos profundos por Xiaoyu, que o dia atravessa e muito agitada. A personalidade de Feian é muito direta. Essas duas obviamente não são as melhores opções. Xiaohou é bem adequada. Ela é gentil, atenciosa e sabe cuidar das pessoas. No entanto, Huiyu, como a irmã mais velha, também é calma e tem uma pureza extrema de coração. Isso a deixou hesitante. É melhor deixá-los escolher por si mesmos. Liu Huyan tomou uma decisão e olhou profundamente para você novamente. Então, ela pegou decisivamente um talismã de comunicação e enviou uma mensagem para suas 2 discípulas. Seu irmão mais novo Xiao saiu do isolamento. Se estiverem dispostas a ser suas parceiras de cultivo, voltem para a seita imediatamente. Neste momento, em um certo reino secreto, uma mulher de beleza extraordinária e fria inconscientemente franziu a testa, então pegou um talismã de comunicação e olhou, apenas para ver em seus belos olhos puros e claros uma explosão repentina de uma luz intrigada e surpresa. Irmãozinho Júnior está fora da reclusão? Para casa! Os cantos da boca da mulher se curvaram em um sorriso caloroso, e ela desistiu sem hesitar do tesouro que estava prestes a obter, desaparecendo instantaneamente, deixando para trás um grupo de cultivadores confusos e arrependidos, desanimados. A dezenas de milhões de quilômetros de distância, uma mulher tranquila com uma figura graciosa e aparência linda e refinada também estava voando rapidamente para a seita Xuanin, seus belos olhos já ligeiramente avermelhados. Irmãozinho Júnior, sua segunda irmã mais velha está aqui, deixe sua irmã mais velha esperar por você.